Oi, pessoal! Então, hoje nós vamos começar a estudar as medidas de tendência central para um conjunto de dados, tá? Essas medidas de tendência central são muito importantes para a análise de dados, para que a gente possa tomar conclusões a respeito do que aqueles dados estão apresentando para nós, tá? Para que a gente tenha uma noção de centralidade, né, daquelas informações, né? As unidades de tendência central que nós vamos estudar, então, são a média, a moda e a mediana. Média. A primeira média que nós vamos estudar é a média aritmética simples, tá? O que é a média aritmética simples? É a soma de todos os valores da amostra dividida pelo número de termos da amostra, né? Então, aqui nós temos uma expressão que pode representar isso, uma expressão matemática. Então, eu vou somar todos os valores da minha amostra, aqui no caso está representado como se fosse N dados, né? Não está definido, né? Todos os valores coletados vou somar e dividir por N, que na verdade é quantos dados eu tenho, certo? Esta soma também nós podemos representar através da fórmula de somatório, olha só. O que significa esse símbolo que nós temos aqui? Ó? É o somatório de I igual a 1 até N. Significa que nós vamos começar no dado 1 e nós vamos somando todos os dados, todos os xi, né? Ou seja, seria o x1, o x2, o x3 e assim por diante, até nós chegarmos lá no último termo. Por exemplo, digamos que eu tenho 7 termos da minha 7 dados, né? Para calcular a média. Então, eu vou somar até o x7, né? Vou somar os 7 dados. E este somatório, então, nós vamos dividir pelo N, que seria o quê? O número de termos, número de dados que eu somei, certo? Destacando aqui ainda que a forma de representar a média é x com uma barra em cima, tá? X barra. Então, essa é a forma que nós representamos a média. Então, x barra é a média aritmética simples, neste caso aqui. Xi é a variável em estudo, né? Cada uma das variáveis, que seria o x1, o x2 e assim por diante. E N, o número de dados coletados, né? O número de termos que nós temos no conjunto de dados. Vejamos o primeiro exemplo, tá? O número de apólices de seguro vendidas mensalmente por uma agência no último ano está registrado na tabela abaixo. Calcule a média mensal de apólices vendidas durante o ano. Então, nós temos aqui, ó, a tabela 1 com as vendas registradas, né? O número de apólices vendidas mensalmente. Então, 16 apólices foram vendidas em janeiro, 12 em fevereiro e assim por diante, certo? Então, nós precisamos calcular a média mensal. Para calcular a média mensal, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a fórmula da média simples, né? Então, seria um somatório de todas as variáveis, né? Todos os dados que nós temos aqui, ou seja, seriam os valores, os números de vendas de cada mês, dividido pelo N, que seria o total de dados. Aí eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, né? O que nós precisamos, então? Nós precisamos do somatório de todos esses dados aqui, certo? Não vou reescrever aqui para não ficar perdendo tempo. Mas, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar 16 mais 12 mais 26 mais 29 mais 20 mais 24 mais 13 mais 32 mais 24 mais 15 mais 25 mais 16. Essa soma, ela vai dar um resultado de 252, tá? Então, eu preciso fazer essa soma aqui. E essa soma de todos os dados coletados, então, que nós vamos dividir pelo número de dados. Qual é o número de dados? Bom, nós temos de janeiro a dezembro, ou seja, nós temos quantos meses aqui representados? 12 valores, né? Então, dividindo 252 por 12, nesse caso, nós vamos ter 21, o valor exato, certo? Então, nós podemos afirmar que, em média, a empresa vende 21 apólices de seguro por mês.
certo? Essa é a questão número 1. Bom, vejamos então a próxima questão. Questão número 2, uma questão do Enem do ano passado, tá? Da prova do ano passado. Questão 138. Vamos fazer a leitura inicialmente. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Tá? Então, de julho a novembro, né? O número de unidades vendidas, certo? A evolução. Bom, sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011. Ó, julho, pior momento, menor venda, né? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011... Cuidado, perceba aqui, ó, dezembro não está no gráfico, né? Então, ele já está dando uma indicação de quanto que foi as vendas de dezembro. Foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, o que a gente já tira daqui, informação daqui? Que em dezembro, a venda, né, o número de unidades vendidas foi a média de todos esses aqui que estão no gráfico, certo? Bom, então é uma informação importante que a gente vai precisar calcular. Já podemos calcular ela, mas podemos verificar primeiro o que ele está perguntando, né? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, ou seja, ó, deste mês para o próximo que nós teríamos que calcular a média, né? Se ele se mantivesse constante nos meses seus subsequentes, né, essa redução, então provavelmente vai ser menor do que 2.700 aqui, as vendas só voltariam a ficar piores do que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente este argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Aí, a opção que a gente vai precisar marcar. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa calcular essa média, que seria o número de venda de dezembro, certo? Para a gente ter esse ponto aqui. Para poder calcular a redução e verificar até que mês a gente conseguiria atingir um resultado pior do que este aqui, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é a média desses dados aqui para determinar a venda do mês de dezembro. Então, vamos à média. Então, a média de julho a novembro. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Somar esses valores. Então, aqui nós vamos ter 700 mais 2.500 mais 2.500. Cuidado, né? Que nós temos 2 meses com valores iguais, então não pode esquecer de somar 2 vezes, porque foi a venda de agosto e a venda de setembro. Então, 2.500 mais 2.500. Aí, depois nós temos 2.800 e 2.700. Então, somando todos esses valores, nós vamos ter 11.200, tá? Então, isso aqui, na verdade, foi a soma, né? Não é a média ainda. Então, qual seria a média das vendas de julho a novembro? Seria somar todos esses valores e dividir por quantos meses nós tivemos. Então, quantos meses nós tivemos de julho a novembro? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, a média, né, que seria as vendas de dezembro, né, que são esta média aí, então teria que fazer a soma, 11.200, dividido por o número de meses que nós temos aqui, que é 5. Dividindo 11.200 por 5, então nós vamos ter 2.240. Então, esse é o número de unidades vendidas no mês de dezembro. Então, a gente percebe que é menor que 2.700, né? Então, e que está acontecendo, então, até menor do que esse valor. Seria em torno daqui, é mais abaixo de 2.500. Né? Então, percebemos que está havendo uma redução aqui, ok? Então, vamos calcular essa redução. Bom, nós sabemos que lá em novembro... Então, nós temos o valor de 2.700 unidades vendidas. Já em dezembro,
Então, nós temos o valor que nós calculamos, a média, 2.240, que era a média dos meses anteriores. 2.240. O que nós percebemos aqui? Que houve uma redução, né? Que redução foi essa? Vou calcular aqui embaixo, né? Então, 2.700 menos 2.240. Fazendo essa subtração aqui, nós vamos ter 460 unidades a menos, tá? Então, aqui está acontecendo uma subtração, né? Uma redução de 460 unidades. E isso vai se repetir nos próximos meses, né? Que é a tendência apresentada ali pela empresa. Então, lá em janeiro, nós vamos ter o quê? 2.240 menos 400 de novo. Então, nós vamos ter 1.780. Lá em fevereiro, 1.780 menos 460 de novo, nós vamos ter 1.320. Novamente, ó, vamos reduzindo até nós baixarmos de 700, né? Lá em março, então nós vamos ter 1.320 menos 460, que vai nos dar 860. Ó, já estamos próximos dos 700, então provavelmente o próximo mês aqui, certo, né? Que já irá baixar de 700. Então, março... Então, o mês de abril, 860 menos 460, que vai resultar em 400 unidades. E é exatamente aqui, então, que está apresentado o nosso problema, a resposta, né? Porque o que acontece aqui no mês de abril? Então, o número de unidades vendidas, ela é pior do que o mês de julho registrado lá na tabela, tá? Então, por isso, a nossa resposta é o mês de abril. Abril. Então, resposta certa aqui, letra D, tá? Questão do Enem do ano passado. Vejamos a próxima questão. Aqui nós temos agora, então, a outra média, certo? Que nós vamos estudar. Nesse caso aqui, nós vamos falar sobre a média aritmética ponderada, tá? O que é a média aritmética ponderada? É a soma de todos os valores da amostra multiplicados por seu peso, por isto ponderada, dividida pela soma dos pesos. Então, uma forma de representar isso em função, né, numa expressão matemática, então a média seria, ó, x1, x2 são as variáveis, x3, né, os dados que nós temos. E os dados, então, eles são multiplicados pelo seu peso. Então, porque cada dado, a princípio, aqui, então, possui um peso diferente, certo? Então, nós multiplicamos o valor da informação pelo seu peso, fizemos todos os produtos e somamos isso. E isso nós vamos dividir, então, pela soma dos pesos. Outra forma de representar, então, esse somatório aqui em cima, né? Que seria cada variável pelo seu peso. Nós podemos escrever assim, que é o somatório de 1 até n, né? De cada variável, ou seja, da xi, vezes... Eu poderia ter escrito aqui pi, que seria o peso da variável xi, né? Ou também a gente pode escrever fi, que seria a frequência. Então, na verdade, assim, peso e frequência representa a mesma coisa aqui nessa situação, tá? Então, nós vamos fazer primeiro o produto, né? Cada variável vezes o seu peso ou sua frequência. Somamos todos esses resultados e isso dividimos por n. Quem é n aqui nesse caso? É a soma de todos os pesos, ou seja, nós podemos dizer que n é o somatório de todas as frequências. E aí vocês vão ver por que a gente usa frequências, porque a gente normalmente vai trabalhar nessa situação com as tabelas, né, para facilitar a interpretação até o cálculo ali, certo? Então, lembrando, x barra é a média, nesse caso, aritmética ponderada, tá? xi é cada variável, então, coletada, e pi é o peso de cada variável em estudo, né? Ou a frequência, ok? Vamos ver o primeiro exemplo, então. Exemplo número 3. Então, aqui nós temos, numa indústria têxtil, temos 15 operários com salários de R$800, 25 com salário de 1.200, 12 com salário de 1.600 e 4 com salário de 1.800. Qual é a média salarial dessa empresa? Então, nesse caso aqui, basta eu somar 800 mais 1.600 mais 1.800 mais 1.200 e fazer a média simples assim? Não. Por quê? Porque acontece aqui que
existem salários que tem mais pessoas com aquele salário, ou seja, ele vai se repetir mais vezes, né? Então, eu teria que... Na verdade, eu poderia fazer através da média aritmética simples, só que eu teria que fazer o quê? Se 15 operários têm salário de R$800, eu teria que fazer R$800, somar R$800 15 vezes. Então, 800 mais 800... Enfim, por isso, então, nós usamos a média ponderada, que ela facilita um pouco o nosso cálculo, certo? Se nós organizarmos essas informações numa tabela, fica ainda mais prático. Veja, então nós temos 15 operários com R$800 de salário. Então, R$800, 15 pessoas. 15 pessoas é a frequência, é quantas vezes aquele salário está aparecendo, né? É a frequência, ou a gente pode dizer que é o peso desse salário para a empresa, né? Tá? 25 com salário de 1.200, então 1.200, 25 pessoas. 12 com salário de 1.600, 12 com salário de 1.600. E por fim, 4 com salário de 1.800, 4 com salário de 1.800, certo? Então a pergunta, qual a média salarial dessa empresa? Então, lembrando da fórmula que nós temos lá, a média ponderada, né? Quando nós temos aqui, então, frequências diferentes, pesos diferentes, né? Eu vou escrever ela aqui, então, a média seria o somatório de xi vezes o fi dividido pelo n, certo? Agora, o que é xi e o que é fi? Xi é cada variável, então xi, x1, x2, x3, x4. Nesse caso, nós temos 4 informações aqui, 4 dados, tá? O que seria o fi ou o pi, né? O peso de cada uma delas? Seria o peso, então 15 seria o peso da primeira variável, 25 o peso da segunda variável, peso ou frequência, tá? Então, nós precisamos fazer o que aqui? A gente precisa multiplicar. Então, este valor pela sua frequência ou seu peso. E é isso que nós vamos fazer, só que a gente vai fazer na tabela lá, direto, mais rapidinho ali, certo? Então, aqui, 800 vezes 15, nós vamos ter 12.000. 1.200 vezes 25, 30.000. 1.600 vezes 12, nós vamos ter 19.200. Por fim, 1.800 vezes 4, então nós vamos ter 7.200. Fazendo a soma, porque ó, o que precisamos aqui é o somatório desses produtos, né? Então, primeira coisa que a gente faz aqui, então a gente vai fazer o xi vezes o fi, né? E por fim, a gente vai fazer o quê? Então, aqui embaixo, gente, somatório, tá? Então, 12.000 mais 30.000 mais 19.200 mais 7.200, isso dá um valor de 68.400. 68.400, tá? Bom, então esse é o valor que vem aqui para a fórmula, 68.400. E nós vamos dividir ele por quem? N. Ah, o que é N? Soma dos pesos, soma das frequências, né? Então, a gente precisa fazer somatório disso aqui também, tá? Então, 15 mais 25 mais 12 mais 4, nesse caso aqui nós temos, então, 56. Então, nós vamos dividir 68.400 dividido por 56, que vai nos dar um valor de 1.221, aí sim, vamos precisar arredondar. 4.285 foi o que deu mais algumas casas, tá? Então, arredondando para 2 casas, porque como é um valor, é uma média salarial, né? Nós utilizamos só 2 casas após a vírgula. 8 maior do que 5, então nós vamos arredondar aqui para 1.221 com 43 centavos. Então, essa é a média salarial da empresa, tá? Que era a pergunta ali, ó. Qual a média salarial dessa empresa? Certo? Veja que essa média salarial da empresa, ela é fortemente influenciável por aquele salário que aparece mais. Quem é o salário que aparece mais vezes, gente? Que tem mais pessoas com aquele salário, ó, 1.200. Então, vejam que essa média, ela fica próxima desse valor. Claro que todos os demais salários também influenciam, né? É como se fosse uma nota, né? Eu tenho várias notas boas, né? Só que eu tirei um 0 numa prova, né? Então, esse 0 vai acabar fazendo o quê? Ele puxa a média para baixo, né? Então, a média, ela é fortemente influenciável pelos valores mais extremos, tá? Isso é uma característica da média em relação às outras medidas que nós vamos estudar também de tendência central, ok?
Vejamos aqui, nós temos mais um exemplo, ó, uma questão, então, do Enem, também do ano passado, para vocês verificarem que essa parte de estatística, né, média, moda, mediana, além, claro, né, da interpretação de gráficos, ela cai muito no Enem, cai bastante. É bem importante e é uma questão, assim, muito prática, né, para você utilizar, para analisar dados. Então, a utilização disso aqui é muito forte, tá? Não só no Enem ali, mas na vida, né, no cotidiano, no seu trabalho, enfim, né, quando você quer analisar dados, certo? Então, vamos analisar essa questão. Olha só. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, vamos ver o que nós temos na tabela, ó. Quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Então, 0 garrafas, né? Quantos dias? 52 dias. Então, 52 dias não tinha nenhuma garrafa fora das especificações. Em 5 dias, 1 garrafa. Em 2 dias, 2 garrafas. E um dia aconteceu de 3 garrafas fora das especificações, tá? A pergunta é, então, a média diária de garrafas fora das especificações. Perceba que a quantidade de garrafas fora das especificações por dia é a nossa variável, tá? E é a média disso aqui que nós queremos, certo? Perceba que 0, ou seja, nenhuma garrafa aconteceu na maior parte dos dias, né? Então, a média não basta simplesmente somar esses valores e dividir por 4. Nós precisamos considerar, então, essas frequências ou esses pesos, né? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Lembrando lá, nós temos a fórmula para média, seria o somatório da variável vezes a sua frequência ou peso dividido por n. Então, vamos à tabela, certo? Então, aqui nós vamos ter variável, xi, quantidade de dias, que é a frequência, né? Ou o peso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o xi vezes o fi, para depois poder fazer a soma disso aí. Então, 0 vezes 52, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, a nossa soma, 0 mais 5 mais 4 mais 3, 12, tá? Então, esse somatório do x e fi, né, que é o que vem aqui para nossa divisão no numerador. E dividimos por n, lembrando, n soma dos pesos, soma das frequências, né, ó, quantos dias, né? Então, 52 mais 5 mais 2 mais 1, que fecha 60, que é exatamente o que dizia lá no problema, ó. Diariamente, durante 60 dias foram anotados, né? Então, o total de dias, 60. Então, 12 dividido por 60. 12 dividido por 60. Calculando lá, nós vamos obter, então, 0,2. Poderia simplificar também, né? Mas, enfim, 0,2. Certo? Então, nós temos aqui a média, tá? 0,2 é a média diária de garrafas fora das especificações. Perceba que esta média ela fica bem próxima desse valor que aparece mais vezes, né? Claro que ela é influenciada, não é 0, ela é influenciada pelos demais valores, mas ela é mais próxima deste valor que aparece mais, tá? Portanto, a resposta aqui, então, 0,2 é letra B. Ok? E vejamos aqui, nós temos mais uma questão. Exemplo 5. O que nós temos aqui? Na equipe de vôlei de um clube, 8% dos atletas têm altura de 1,75, 26% têm altura de 1,80, 30% têm altura de 1,85, 20% 1,90 e 12% altura de 1,95, com 4% de 2 metros. Qual é a altura média do time? Então, para organizar e calcular isso mais rápido, vou colocar uma tabela aqui para vocês, tá? Então, ó, 8% 1,75, 26% 1,80, 30% 1,85, 20% 1,90, 12% 1,95 e 4% 2, né? Então, nós precisamos calcular a média da altura, ou seja, a altura é a nossa variável, né? Vamos lá. Então, a média vai ser calculada de que forma? Somatório do xi vezes o fi dividido por n. Então, nós precisamos fazer xi vezes fi. Xi
FI. Então, aqui nós vamos fazer o XI vezes o FI. Então, 1,75 vezes 8 vai ficar 14. Tá? Não precisa usar vírgula aqui, mas enfim. 1,80 vezes 26, 46,8. 1,85 vezes 30, 55,5. 1,90 vezes 20, 38. 1,95 vezes 12, então nós vamos ter 23,4. E por fim aqui, 2 vezes 4, que nós vamos ter 8. Então, nós precisamos fazer o somatório, ó. Somatório do X e FI, né? E o somatório da frequência dos pesos, né? Então, 14 mais 46,8, mais 55,5, mais 38, mais 23,4, mais 8, nós vamos ter 185,7. Certo? E a soma das frequências dos pesos aqui, 8 mais 26, mais 30, mais 20, mais 12, mais 4, que vai dar 100%, logicamente, certo? Então, aqui nós vamos fazer o somatório de X e FI, 185,7, dividido, então, por 100, que é a soma das frequências, tá? Dividindo por 100, vírgula desloca duas casas para a esquerda, então nós vamos ter 1,857, né? Ou seja, a nossa média aqui, né? Então, a nossa média vai ser, como é uma altura, então nós vamos arredondar para duas casas depois a vírgula, 7 maior que 5, então nós vamos ter uma média de 1,86 metros. Certo?